Bom, temos mais algumas perguntas aqui, entre um suplemento e outro. A Deise, como é criança, olha lá. Bom dia, minha filha de 10 anos sempre tem anemia, suplementa e depois volta a ter anemia novamente, desde bebê. Pelo jeito é minha filha, né? Então é uma menina de 10 anos aí. O que você pode falar para a Deise aí, a mãe que está Isso. preocupada? Possivelmente, a Daisy teve estoques de ferro baixo durante a gestação, possivelmente. Então, Daisy, um convite que eu te faço é dar uma olhadinha nos exames lá do seu pré-natal, então durante lá a sua gestação. Talvez você já tinha ferro baixo. E ela está precisando de ferro. Então, assim, está crescendo, a gente não consegue comer a quantidade de ferro adequada para crescer. Então, tem que suplementar. Não é usar ferro só quando chega no final do estágio da falta do ferro, que é a anemia. É suplementar para ter estoques ideais. Então, por exemplo, a gente vai andar num carro só com o combustível no tanque reserva? A gente não faz isso com o carro, por que a gente faz isso com o ser humano? Né? E agora a gente tem que avaliar corretamente. Então, tem que suplementar na dose certa. Tem que aumentar essa dose aí dessa suplementação dela e não deixar só no tanque reserva. Sugestão. Aqui já tem a Luana falando que melado de cana é muito bom para anemia. O que você me fala aí da Luana? Não, Luana, a quantidade de ferro que tem dentro do melado é muito pequena. É igual panela de ferro, que muitas pessoas. Eu gosto também de panela de ferro. Vai ter ferro? Sim. Vai soltar? Vai, mas é muito pouquinho. Melado de cana, os méis de melado, por exemplo, muitas vezes tem um pouquinho de ferro, mas não são suficientes para repor o ferro que falta em muitas pessoas. Ah lá, Daisy já falou, teve anemia. Tá. E aí, nesse caso, o acompanhamento aí com o pediatra, um endócrino, o que você sugere aí para a Daisy? Não tem especialidade, né? Então, assim, o médico, nutricionista, biomédico, dependendo o dentista que vai ter muitas vezes conhecimento nisso, né? A doutora Suzete está aqui nos acompanhando. Então, um profissional que entenda de suplementação, não necessariamente algum especialista. O ideal seria que todos trabalhassem e soubessem trabalhar com isso, né? Mas na prática somos minoria ainda. Mas ela voltou com uma outra informação e eu acho importante colocar, porque eu quero fazer um questionamento mais complexo aqui para o Dr. Michael. Uma pequena quantidade de rapadura, né, pura, em jejum, complementando com um bom café da manhã, combate sim a anemia. Então, ela está afirmando. Então, em cima dessa colocação da Tânia, olha que interessante vem o raciocínio, né, doutor Michael? Ah, eu estou com anemia. Ok, está com ferro baixo. E se a pessoa for diabética? Né? Se ela tiver ali um desnível, ali um descontrole do diabetes, e nesse caso aqui eu estou associando muito açúcar, né? Melado de cana e rapadura, né? Então, já que ela está participando aqui, até em respeito à nossa audiência também, e até essa cultura popular não come isso que resolve, o que você pode falar desse exemplo aí, doutor Michael? Ô, Tânia, você está equivocada com relação a esse conhecimento de que a rapadura ajuda, ela não vai ajudar. No caso da anemia, normalmente a gente vai precisar de injeção de ferro. A absorção do ferro ela é difícil no nosso organismo e talvez ela ajude a aumentar a ferritina, nesse caso que o Fernando está comentando. Então, indivíduo pré-diabético, diabético, come rapadura, inflama mais, a ferritina sobe. Muitas vezes não por conta de ferro, mas por conta de inflamação, por conta de um maior descontrole desse metabolismo da glicose. Então, o que eu posso te garantir é, a gente não vai tratar anemia com rapadura. E eu te confesso, Tânia, que é a minha vontade, seria descobrir um alimento que fosse capaz de suprimir a necessidade de um suplemento ou de uma injeção. Essa foi minha jornada de busca durante muito tempo. O que eu consigo dar comida que não precisa de comprimido? Mas, infelizmente, no caso do ferro, a gente não vai ter essa resposta. Vai ser o suplemento e muitas vezes vai ser injeção de ferro. Olha, eu não sabia disso daqui. Então, a pessoa que tem o diabetes normalmente tem a ferritina elevada por conta da inflamação crônica que o diabetes provoca dioturnamente, é isso? Ela pode ter a ferritina alta por conta da inflamação causada pelo descontrole do açúcar. Sim. Tá bom. Tá aí, ó, vivendo e aprendendo. Agora, o quinto suplemento, doutor Michael. Vamos fechar com chave de ouro, então. A gente vai falar da vitamina D3. Estamos aqui em pleno país. Hoje está um calorão aqui na minha cidade, né, com esse sol, e a maioria das pessoas tem vitamina D baixa. Então, é uma vitamina que eu aprendi muito dela com o Dr. Cícero Coimbra.
E eu acredito que sim, todo mundo deveria suplementar. A maioria das pessoas, eu vejo que algumas poucas pessoas não precisam, porque tem uma rotina muito diferenciada com exposição solar, mas não se enganem que não é porque você toma sol que a sua vitamina D vai estar boa, por vários motivos. Por conta de autoimunidade, por conta de roupa, protetor solar, enfim. E a vitamina D ela tem um papel imunológico importantíssimo em nós, seres humanos. Tem um papel. Então, assim, ela funciona em todas as células do nosso organismo, simples assim. Então, a gente tem que acompanhar e tem que otimizar essa vitamina D normalmente através de suplementação. Bom, agora vamos também para os números da vitamina D3. Deixa eu apertar aqui, doutor Micael, mesmo estando de longe aqui. E aí, doutor Micael? Vamos lá. O ideal dessa famosa e importante vitamina D3? Como sempre, a gente não é tão simples, né? Para entender sobre a vitamina D, precisaremos de avaliar no mínimo 3 exames laboratoriais. O primeiro deles é o que as pessoas estão acostumadas a falar, que na verdade, para nós que entendemos muito bem da vitamina D, é o exame com menor impacto quando a gente acompanha pacientes e quer otimizar essa vitamina D, que é o exame 25-hidroxivitamina D3. Esse exame nos mostra o estoque de vitamina D na sua forma inativa. Ele é importante? Sim, ele é importante. Mas quem vai me falar da atividade dessa vitamina D é um exame chamado paratormônio. Então, a gente vai acompanhar 25-hidroxivitamina D3, a gente quer ele acima de 60, sim. A gente vai avaliar o paratormônio, a gente busca valores o mais próximos possíveis do limiar inferior, e por último, para garantir segurança ao nosso paciente, a gente vai avaliar um exame chato de fazer, que é um exame chamado calciúria de 24 horas, que é um exame que é feito como faz xixi durante 24 horas, todo xixi vai fazer nesse galão, e depois dessa coleta vai se avaliar quanto de cálcio a pessoa está absorvendo. Por que é importante fazer esse exame? Porque uma das funções da vitamina D é aumentar a absorção de cálcio. Então, se a gente eleva a vitamina D3, a gente eleva a absorção de cálcio. A gente quer saber como que está essa absorção para ter segurança no uso de doses um pouco mais altas dessa vitamina, que na verdade não é vitamina. Muitos autores já chamam essa vitamina de hormônio. A B12 ela é bem absorvida na versão injetável, doutor Micael? Boa, Francisco, boa pergunta. Essas perguntas são muito ricas. É o pessoal faixa preta aqui que te acompanha, Fernando. Mas vitamina B12, assim, quando é injetável, a gente não vai nem conversar sobre absorção, porque a injeção, ela pula a etapa da absorção. Já foi absorvida, já foi injetada. O desafio da injeção é, primeiro, qual forma que é essa vitamina B12, é sintética ou é natural? Né, porque a sintética, principalmente cianocobalamina, que é a mais utilizada, ela tem a vantagem de ser muito estável, mas ela tem um problema de que muitas pessoas não metabolizam bem essa vitamina. Então, não é a forma ideal. O ideal seria, se usasse essa cianocobalamina, fazer teste genético. A gente não vai fazer isso porque o custo é caro. Então, a gente vai sempre buscar a forma natural. E uma outra questão, será que a gente come uma vez a cada ano, uma vez a cada mês? Não, a gente come todo dia. Então, eu acredito que o ideal é repor todo dia. A dificuldade é entender qual dose. Porque acontece, essa história que eu vou contar agora acontece muito, Fernanda. O paciente, ele está fadigado, ele tem dor, falta de B12 causa dor, ele tem memória que está falhando. Vai no médico, o médico, opa, tá faltando B12, vamos fazer uma série de 5 injeções de vitamina B12. Faz as 5 séries, fica muito bem, e depois esquece de suplementar. Ano que vem, depois de 6 meses, às vezes depois de 2 meses, ele volta com os mesmos sintomas, espera o próximo ano, volta no médico, faz exame, opa, B12 baixa. Toma 5 injeções e passa esse ciclo todo ano. Qual que é o ideal? Descobrir uma dose que precisa todo dia. Então, a injeção é interessante, dose única ali, tá baixo, igual alguém falou, 80. Faz uma injeção dose única, mas manutenção via oral.